Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos iniciando mais um culto, é claro, né? Mais uma palavra poderosa que você possa criar essa santa expectativa ao seu coração. Então, irmãos, a gente vai falar sobre avivamento. Então, eu vou tratar aqui algumas situações e é claro que a gente vai usar como tema Joel 2. Tem sido livros que eu tenho lido durante esses dias sobre Isaías, sobre Joel, sobre Apocalipse. Então é o que tem falado fortemente ao meu coração, eu volto a dizer. Então, irmãos, nós precisamos mais do que nunca como igreja estarmos apercebidos aos sinais, né? Então, o Senhor sempre pediu para que a gente estivesse atento aos sinais, né? Os fariseus pediam sinais, mas é claro que ao decorrer do tempo, se você é alguém que tem uma vida de um relacionamento com o Senhor, você é alguém perceptível a toda a movimentação espiritual que está acontecendo. Não há mais tempo para vivermos distraídos, né? Não há mais tempo para que nós venhamos a estarmos presos a qualquer outra coisa. Nós devemos realmente estar buscando ao Senhor, trazendo o nosso coração para Deus, um coração sincero. Não é um coração que seja hipócrita, né? Um coração que realmente só tem uma aparência, mas que seja sincero e verdadeiro diante do Senhor. Amém, irmãos? Então, não há mais tempo. Ou seja, se já não havia tempo para distração, hoje são os dias que nós devemos realmente deixar tudo aquilo que tem nos prendido e começarmos a buscar o Senhor. Amém? Então, irmãos, nós também devemos ter entendimento a respeito de avivamento, né? Que nós precisamos estarmos apercebidos para isso. E devemos também ter esse entendimento de que a igreja, irmãos, ela coopera para esse avivamento. Ou seja, tem um exemplo muito interessante aqui, e todos conhecem, né, Atos 2, nós sabemos que aconteceu algo muito extraordinário em Atos 2, né? Você vê que no capítulo 1, você vê que Jesus orienta os discípulos a permanecerem em Jerusalém, né? Ficarem até quando o Espírito Santo viesse com o seu poder e os envolvesse, né? Enchesse eles, fossem batizados pelo Espírito Santo. E o que nós precisamos atentar, irmãos, a respeito disso é que sim, de fato, os discípulos estavam esperando aquele mover acontecer. Só que você percebe que em Atos, que os discípulos eles esperam o Senhor batizá-los com o Espírito Santo e movê-los a esse poder do Espírito Santo, e eles esperam não passivamente. Você enxerga que naquele momento que os discípulos estavam esperando aquela profecia, né, de Joel acontecer, eles estavam esperando em oração. Sabe, esse deve ser também a nossa espera. Nós devemos esperarmos em oração. A palavra conta lá em Atos que os discípulos estavam todos reunidos, sabe, eles estavam em um só espírito, eles estavam todos orando. E a palavra vai dizer, é claro, que depois de 10 dias, você vê que na palavra diz que de repente, ou seja, eles estavam orando, perseverando em oração, e diz que de repente, né, veio um som como de um vento impetuoso, né, e encheu toda a casa. Ou seja, assim também somos nós, a igreja do Senhor. Se nós queremos preparar o caminho, né, nós devemos ser um povo que esteja esperando o Senhor, mas em oração, não sendo um povo que espera passivamente. Amém? Alguns estudiosos falam que Atos 2 não foi de fato um avivamento. E existe uma explicação muito clara, e eu concordo sim com relação à explicação dessas pessoas, né? Ele diz que não é um avivamento ali, mas sim é um modelo de avivamento. Por que não é? Ali não aconteceu um avivamento, porque eles contam que para que aconteça um avivamento é preciso, né, que uma igreja esteja morta espiritualmente. Então eu consigo compreender, né, aquilo que estão explicando ali. Precisa que uma igreja ela precisa estar morta para que ela venha, né, ser avivada. Então nós temos como exemplo, irmãos, abra sua Bíblia agora lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 1 ao 3, ele vai falar a respeito da igreja de Sardes, que você possa prestar atenção com relação a isso. Apocalipse capítulo 3, verso 1 ao 3. Olha só o que é que o Senhor vai dizer, né, por meio de João. Vai dizer assim, ó: ao anjo da igreja em Sardes, escreva esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem fama ou nome de que vive, mas está morta.
Aí verso 2: portanto acorde, fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. Ou seja, era uma igreja que estava morta espiritualmente, mas você percebe aqui, e isso é interessante, que ao decorrer da história o Senhor sempre deixou um remanescente. E você percebe aqui, que eles têm fama, né? Tem nome de que vive, mas está morto. Mas ele fala assim: despertem, acordem. E ele diz assim, fortalece os poucos que tem. Ou seja, nessa igreja tinha pessoas que realmente estavam mortas espiritualmente, mas existiam pessoas que estavam fiéis ao Senhor. Era alguém que realmente não se prostrava diante a outros deuses. Era alguém que realmente tinha um relacionamento com o Senhor, mas corria o risco de também morrer espiritualmente. Ele fala assim, fortalece aqueles poucos que restam, porque senão eles até mesmo podem se desviarem ou morrer espiritualmente. As suas obras estão longe, continuando, irmão, o texto, as suas obras estão longe de ser correta aos olhos de Deus. Volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não o fizer, eu virei subitamente a você, sem ser esperado, como um ladrão, e o castigarei. Então nós entendemos aqui, né, que o Senhor ele fala para que essa igreja venha a voltar, venha a ter obras que sejam aprovadas diante de Deus. Então você percebe que é uma igreja morta, né, e o Senhor fala, você tem fama de que vive, mas estás morta. Eu estava vendo a respeito da cidade, né, na verdade ela era uma capital de Sardes. A história conta que Sardes, na época de João, ela era uma capital de Lídia. E aí o que é que essa cidade era considerada naquela época? Aquela cidade, aquela capital, Sardes, ela era considerada uma cidade inútil, uma cidade insignificante. E aí o que é que nós precisamos entender? Que era uma cidade insignificante, mas o Senhor ele atribuiu isso a quem? A sua igreja. Então, o que é que nós precisamos meditar aqui, irmãos? Que o Senhor ele coloca uma igreja determinada em um determinado lugar, ou território, né? E ele dá essa responsabilidade a essa igreja, ou às igrejas locais, dá essa responsabilidade de cuidar da cidade, cuidar do seu país, do território que ela está habitando. Nós precisamos meditarmos nisso. Se nós olharmos de uma maneira natural, nós vamos entender assim, nossa, a igreja ela foi tida como morta, uma igreja que estava morta espiritualmente, por causa da cidade. Se nós formos olhar de uma maneira natural, nós entendemos dessa forma. A igreja está morta por conta da cidade. As pessoas dessa cidade são pessoas pervertidas, são pessoas que não querem saber de Deus. Então existem muitos argumentos, né? Mas nós precisamos enxergar da maneira que Deus enxerga. Como é que Deus enxerga? Deus enxerga o inverso. Ou seja, a igreja não estava morta por conta da cidade, mas sim, a cidade estava morta por causa da igreja. Ficou mais claro? Deu para compreender, irmãos? Existe uma responsabilidade da igreja. Qual é a consequência, o resultado de um avivamento? É que a igreja, ela traz um impacto naquele território. Ele traz um impacto àquela cidade, ele traz um impacto àquela nação, entendeu? Você consegue compreender isso, irmãos? Ficou claro o que eu estou dizendo? Sabe? Então é isso que nós precisamos entender, que a igreja, ela precisa impactar uma cidade. Nós não devemos ser somente uma igreja, ou seja, qualquer igreja, mas eu estou falando aqui para nós como igreja, nós não devemos ser somente uma igreja que ocupe um território, mas nós devemos impactar esse território. Sabe? A igreja, ela precisa avançar, e é isso que nós devemos ansiar, irmão, mas é preciso que venha avivamento. Isso é um estilo de igreja, sabe? Isso é um estilo de vida de igreja. Realmente alcançar os perdidos, mas também quando o avivamento acontece salvação em massa. Então não espere somente acontecer um avivamento para que pessoas venham a ser alcançadas. Amém? Então, irmãos, quando uma igreja realmente ela tem esse entendimento, a responsabilidade de uma igreja, irmão, é fazer com que as pessoas lá fora elas possam ter um encontro com Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, e eu quero poder compartilhar algo aqui com você, para que a gente possa entender, nossa, sim, a igreja, ela é responsável pelo território que ela está habitando. Sabe, a igreja videira não só foi criada assim, vamos criar aqui a igreja, vamos fundar a igreja videira, para ter uma videira em Barroquinha, não. É algo espiritual, Deus permitiu, porque o Senhor tem pessoas para essa igreja, para essa congregação, para essa denominação, amém? Então, irmãos,
Olha só, eu quero poder compartilhar com você aqui um avivamento que aconteceu na Romênia, e isso aconteceu mais especificamente no ano de 1989. E essa revolução ela durou 10 dias, mas a oração durou anos por avivamento. Mas eu quero contar a respeito do que aconteceu, né? Resumidamente a história ali que aconteceu na Romênia e o avivamento que aconteceu. E irmãos, sabe, lá na Romênia havia um ditador, ou seja, todo comunismo tem um ditador. No ano de 1989 havia-se estabelecido um comunismo sobre a Romênia. As pessoas viviam escravizadas por esse ditador. O que é que a história conta, né, a respeito daquela situação? É que naquela época, irmão, de ditadura, de comunismo, era-se de costume pessoas estarem fazendo grandes filas, né? Você que foi votar, você encarou uma fila enorme que não andava, né? Então coloque bem mais, sabe? Era uma fila enorme, irmãos. O que é que essas pessoas faziam nessa fila? Elas estavam nessa fila para poder comprar 1 litro de leite. Então a fila era enorme. À frente dessa fila haviam vários homens, ou seja, polícia, né? Havia vários homens armados com fuzis. Para quê? Para que houvesse qualquer reclamação, qualquer insatisfação, eles fossem fuzilados. Era a realidade naquela época, depois vocês pesquisem. Então havia esses homens armados justamente para fuzilar as pessoas que reclamassem da fila, que estava demorando, calor. E aí o que acontece? Nesse mesmo período, as moças, mulheres jovens, elas eram levadas por esse ditador para fazerem programas de prostituição. Sabe, essas mulheres elas eram levadas, tiradas das suas casas, das casas dos seus pais, para ser levadas para programas de prostituição. E os pais não poderiam falar nada. Se falasse, eram fuzilados também. Eles viviam debaixo de escravidão, debaixo de uma ditadura. Havia uma igreja lá, pequena, de 80 membros, né? Era uma igreja pequena lá, considerada pequena. Então o que é que aconteceu? Havia-se um pastor que estava sendo alguém que era contra aquele comunismo, era alguém que realmente batia de frente. E houve um tempo, né, durante esse período, que esse ditador ele pediu para que a polícia rodeasse a casa dele para expulsá-lo do país. Só o que é que aconteceu? Os membros da igreja daquele pastor, no qual ele era líder, eles fizeram um círculo rodeando a casa desse pastor. E eles começaram a protestar. E aí a polícia ele começou a ver, né, que as pessoas se revoltaram e pediram mais reforço. Isso acabou que despertasse todas as outras denominações. Então, naquela época, irmão, houve um jovem da Batista, ele comprou vários maços de vela e começou a distribuir para cada uma daquelas pessoas que estavam fazendo aquela corrente. E quando os reforços chegaram, irmãos, vieram realmente com armas pesadas, metralhadoras, fuzis, e começaram a atirar naqueles cristãos. Houve várias mortes. E aquele jovem que tinha comprado aqueles maços de vela, ele tinha sido atingido na sua perna. E ele foi levado rapidamente ao hospital para que viessem a amputar a sua perna para que ele pudesse sobreviver. Nessa mesma noite, ele já estava com sua perna amputada, ele estava lá gemendo de dor, né? Muita dor, é claro. E uma pessoa perguntou a ele: você está arrependido do que fez? E ele disse: não, mesmo que eu tenha perdido uma perna, mas eu não estou arrependido. E nessa mesma noite, irmãos, essa jovem era de uma assembleia. Essa jovem, ela percorria por toda a cidade, percorria na rua, na verdade, percorria por toda aquela rua da cidade gritando, né? Ela levantou um forte clamor dizendo: Deus existe, liberdade, liberdade. E ela começou a clamar isso durante toda a noite, e a história conta que essa voz ecoou sobre toda a Romênia. E a história vai contar que 200 mil pessoas, lideradas pelos pastores, cristãos e ímpios, estavam ali, né? O Senhor despertou aquela nação. Elas começaram a levantar esse mesmo clamor: Deus existe, liberdade, liberdade. E a história conta que essa revolução, ela começou no dia 15 de dezembro do ano de 1989 e ela terminou no dia 25 de dezembro
no ano de 1989, ou seja, naquele período onde as pessoas se uniram contra o governo, né, contra o ditador, né, 200 mil pessoas se uniram e começaram a declarar que Deus existe, e a história conta que esse homem caiu e o evangelho pôde ser pregado. Ou seja, irmão, isso é uma história de um avivamento que aconteceu na Romênia. Nós devemos também sermos um povo que devamos ansiar por esse avivamento. Devemos ser aqueles que realmente possam clamar ao Senhor por um avivamento, irmãos. Não devemos estarmos esperando Deus agir de uma maneira passiva. Precisamos estarmos em oração. E mais uma vez, volto a dizer que a igreja ele tem um papel fundamental na sociedade. A igreja ele tem esse papel fundamental na sociedade, irmão. É ganhar vidas para Deus. É justamente cooperar para que o reino de Deus avance. Cooperar para que a vontade de Deus seja estabelecida no lugar onde você vive, irmãos. Sabe, se Barroquinha ainda não é uma cidade impactada pela igreja, que nós venhamos a orar, Senhor, que a cidade ela venha expressar a vida de igreja. Sabe, que a nossa cidade ela venha ser igual o seu povo, um povo que ora, um povo que realmente é apercebido, é um povo vigilante, um povo que realmente adora o único Deus. Seja uma cidade onde as pessoas possam abandonar os seus ídolos e voltar completamente ao Senhor. Amém? Amém, irmãos. E uma das coisas que nós precisamos para que o avivamento aconteça é termos consciência do que está acontecendo. Então, trazendo, né, eu disse que ia compartilhar Joel com os irmãos. Então, trazendo o texto de Joel, o que é que nós podemos entender, antes de nós lermos o texto, é que havia, irmãos, havia naquela época, na época de Joel, havia uma crise nacional. Havia uma grande crise, uma crise tenebrosa, era uma situação muito tenebrosa, irmão. Naquela época, o povo ele vivia do campo, então nós precisamos entender, havia-se uma grande seca. Havia-se uma grande seca, a terra não estava dando seu fruto, né? As árvores estavam secando, os animais estavam morrendo de sede e fome. Na época de Joel, as pessoas elas viviam do campo, né? Daquilo que o campo produzia e daquilo que também os animais davam. Então naquela época acontecia isso, era a renda das pessoas naquela época. Nós sabemos que nossos dias atuais é diferente. Nós sabemos que nós temos outros meios de alimentação e nós sabemos que tem outros meios de renda, né, para que nós venhamos a sobreviver. Só, irmãos, que a agricultura, né, o campo, ele ainda tem um papel essencial na nossa vida. Você deve entender que o campo ele produz um valor X, né, de porcentagem e ele alimenta um valor X de porcentagem de pessoas, ele alimenta mundialmente. Então existe um papel fundamental da agricultura. Não é isso que eu quero falar sobre a agricultura, mas sobre a situação que o povo vivia na época de Joel. Então, além dessa crise, irmãos, além dessa crise, havia também uma ameaça de invasão dos inimigos, né? Que depois você vai ver que existe também uma profecia ali no capítulo 2, né? Apontando para o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Então abra sua Bíblia para que a gente possa entender, né? Vai falar sobre essa crise, o que é que estava acontecendo no tempo de Joel. Abra sua Bíblia lá em Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Joel capítulo 1, nós vamos ler o verso 6, 7, aí nós vamos pular para o 9 até o 12, para que a gente possa entender essa realidade. Que diz assim, ó: um grande exército invadiu a minha terra. É um exército poderoso que não se pode contar, e seus dentes são tão afiados como os dos leões, e suas presas são como de uma leoa. Eles acabaram com as minhas vinhas e arruinaram as minhas figueiras. Arrancaram a casca das figueiras, deixando branco o tronco e os galhos. Verso 9. As ofertas de cereais e de vinho que antes eram levados ao templo do Senhor foram cortadas. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão de luto. Os campos estão vazios de colheitas. Em toda parte a terra pranteia. O cereal está destruído, o vinho novo e o azeite acabaram. Vocês, agricultores, têm toda a razão para estarem abalados e desesperados. E vocês que plantam uvas, têm toda a razão para chorar. Chorem pelo trigo e pela cevada também, porque toda a colheita foi destruída.
A videira está seca, a figueira também secou, a tâmara e a romeira estão murchando, a macieira e todas as árvores do campo secaram, e por isso toda a alegria murchou no coração dos homens. Olha só, o que estava acontecendo, irmão? Era algo muito assustador que estava acontecendo na época de Joel. Então, no capítulo 2, era uma situação atual, né? O que estava acontecendo ali no capítulo 1, que ele está explicando, era uma situação atual, que era algo que ele estava dizendo assim, ó, se está acontecendo atualmente aqui, nessa geração no qual eles estavam vivendo, imagine o que está por vir. É uma situação tão assustadora, que ele diz assim, ó, ainda está por vir, ainda está por vir o dia do Senhor. É isso que Joel está dizendo, está por vir o dia do Senhor. Irmãos, o que estava acontecendo na época de Joel, nós podemos olhar, e é isso que nós precisamos como igreja, se nós queremos impactar a nossa cidade, se nós queremos impactar a nossa nação, nós precisamos estarmos atentos a isso. Sabe, o que está acontecendo, irmãos, nos nossos dias, é muito semelhante ao que estava acontecendo na época de Joel. É muito semelhante. Sabe, às vezes você fala assim, não, mas lá vivia do campo. É por isso que nós precisamos entender, lá era o campo, a renda deles é o campo. Nós precisamos estarmos atentos a respeito de emprego, a respeito da economia, e aí vai, né? Então nós precisamos estarmos atentos a isso, atualizar as situações. Mas nós devemos entender, irmãos, que a situação no qual nós estamos vivendo é muito semelhante aos dias do profeta Joel. O que está acontecendo aos países vizinhos é muito semelhante ao que estava acontecendo na época de Joel. As pessoas estão passando muita fome. As pessoas estão passando muita fome nos outros países. As pessoas estão sofrendo perseguição. Os filhos daquelas pessoas que estão nos países comunistas, irmãos, estão tendo seus filhos levados. Seus filhos são levados para a prostituição, são vendidos clandestinamente. É o que está acontecendo nos nossos dias atuais. O nosso país, ele está sendo ameaçado a viver essa mesma situação. Assim como está acontecendo nos países vizinhos, assim como aconteceu na Romênia, que eu acabei de compartilhar, aquilo que aconteceu na Romênia, irmãos, está prestes a acontecer no nosso país. Aí eu digo, a não ser que nós venhamos a fazer alguma coisa. É isso que nós precisamos entender. E é isso que o Senhor tem nos chamado, a termos essa consciência do que está acontecendo, para que haja um avivamento. É necessário que nós entendamos o que está acontecendo atualmente, que nós possamos nos posicionarmos em fé e posicionarmos em oração. Amém? E, irmãos, Joel, ele ordena, nós vamos ler daqui a pouco Joel, no capítulo 1, no verso 2 ao 5, Joel, ele está ordenando ao povo a estarem conscientes da situação. Porque, olha só, o que me chama mais atenção ali no livro de Joel, é que eles estão passando por uma situação muito assustadora, uma crise muito grande, sabe? Com toda aquela situação, o que me chama mais atenção não é o fato da crise em si, mas o que me chama mais atenção é que mesmo com a crise, o povo não tinha consciência do que estava acontecendo. A igreja, né, estamos falando do povo de Israel, mas ali representava a igreja do Senhor também, né, claro. O povo, ele estava distraído, era um povo que não estava atento ao que estava acontecendo. Por isso que Joel fala assim, ó, começa a chamar o povo, ordena que o povo venha se lamentar, reúna a igreja, reúna a congregação e começa a lamentar a situação. Lamentem a situação que vocês estão vivendo. O povo não estava percebendo a situação. É isso que tem trazido um grande temor ao meu coração. Não é um espírito de medo, é um temor. Sabe, é tipo assim, entender, conhecer a grandeza de Deus, aquilo que Deus pode fazer. Então isso tem trazido ao meu coração, sabe o que é? É justamente que nós estamos vivendo atualmente uma situação semelhante à época de Joel, e nós, o povo de Deus, nós, a igreja, não estamos conscientes do que está acontecendo. Nós estamos continuando ignorantes à realidade. Então nós estamos ainda ignorantes a essa realidade, irmãos. Nós estamos sendo ameaçados, o nosso país está sendo ameaçado de viver um comunismo como as outras cidades, viver uma crise tão profunda. O próprio Joel vai dizer que as pessoas se encheram de tanta angústia
que a sua face estava enegrecida. Era uma angústia tão forte, um luto tão grande, que a face daquelas pessoas estavam enegrecidas. Então, a realidade que nós estamos prestes a viver, se nós não formos uma igreja que venhamos a nos posicionar e orarmos, é isso que nós devemos fazer, a oração. Nós precisamos entender, não é à toa que nós tivemos mais de um mês de ministração sobre oração. Nós devemos orar ao Senhor, ter uma oração perseverante, para que o Senhor venha nos livrar desse dia, né? Nós sabemos que o dia do Senhor virá, nós sabemos que o Senhor disciplina o seu povo, mas que nós podemos orar e fazer com que Deus possa se arrepender. Como eu disse, arrependimento é uma mudança de mente. Então que o Senhor possa se arrepender e, em vez de disciplinar o seu povo de uma maneira negativa, mas fazer o contrário, abençoar o seu povo, fazer com que nós venhamos a desfrutarmos de bênção de Deus. Eu não estou aqui querendo trazer ao coração da igreja um espírito de medo. Então não entenda isso, mas eu quero que você possa despertar para uma realidade que nós estamos vivendo. Amém? Então abra sua Bíblia lá em Joel, como eu disse que nós iríamos ler. Joel capítulo... Você já está com a Bíblia aberta no caso, né? Joel capítulo 1, nós vamos ler o verso 2 ao 5. Diz assim, ó: escutem bem, anciãos, ouça todo o povo. Já aconteceu alguma coisa assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Contem isso aos seus filhos, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso às gerações seguintes. Depois que o gafanhoto cortador deixou de devorar suas plantações, um gafanhoto migrador veio e comeu o que sobrou. Depois dele veio o gafanhoto saltador e comeu o que o gafanhoto migrador deixou. E finalmente o gafanhoto devorador comeu o que foi deixado pelo gafanhoto salteador. E aí no verso 5: bêbados, acordem e chorem, pois todas as suas uvas foram destruídas. O vinho novo foi tirado de seus lábios. Aqui nós podemos entender a respeito de bêbados. Pode ser que seja a classe mais rica, né, de que havia uma seca e eles não teriam mais o seu vinho para se embriagar. Mas também pode falar a respeito das pessoas que estavam embriagadas com as suas vidas. Estavam embriagados porque, irmãos, uma coisa que realmente traz uma tristeza ao coração de Deus é o fato de a igreja ignorar o povo, ignorar a situação, ou se acomodar com a situação que eles estão vivendo e ser alguém que possa conviver com aquilo passivamente. Então aquela situação do povo, irmãos, estava trazendo ira ao Senhor. Que eu meditando, né, como se Deus estivesse dizendo assim, ó: como é que pode eu oferecer uma vida abundante, né, de oferecer o melhor da terra, e o povo se contentar com migalhas? Ou eu oferecer uma vida de santidade e o povo preferiu a vida de prática de pecados? Eu oferecer o meu espírito e o povo viver embriagados com vinho e com todas as outras distrações do mundo. Sabe, irmãos, a ignorância é algo que realmente traz uma falta de prazer de Deus ao seu povo. É a ignorância. Então essas coisas, irmãos, são tão sérias. Essa questão de nós sermos um povo passivo, né, de sermos uma igreja passiva, é algo tão sério, que eu lendo Isaías, quando ele também vai exortar o povo, ali ele teve uma visão, uma revelação de Deus, e quando ele vai exortar o povo, ele rebaixa tanto o povo de Deus, por sua ignorância, por sua rebeldia, que ele rebaixa tanto que ele diz que até os animais brutos, cavalo, boi, até os animais brutos, irmãos, ele mesmo que fosse preciso, para que eles viessem a exercer o trabalho diário dos campos, fosse preciso de freios e de vara para bater neles, por serem animais irracionais ou brutos, eles estavam dizendo que até os animais, eles eram obedientes aos seus donos. Mas ele diz assim, ó: mas Israel, o povo de Deus, ou trazendo para os nossos dias, a igreja de Deus, tem permanecido ignorante, não tem entendido a realidade, acha que o que está acontecendo é algo natural, mas o que está acontecendo é espiritual. Então abra sua Bíblia aí em Isaías, para que a gente possa conferir isso, irmãos. Isaías capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim, ó: céus, terra, escutem o que o Senhor diz,
Os filhos que eu criei, os filhos que eu ajudei a crescer e ficar forte, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento. O meu povo nada compreende. Ou seja, era um povo que se permanecia rebelde, ignorante, e aquilo estava trazendo desconforto ao Senhor, estava trazendo ali uma falta de prazer a Deus diante do povo. Depois você vai ver que o que é que o Senhor também continua exortando aquele povo ali. Nós estamos aqui lendo aqui Joel, mas também eu quero poder trazer algumas coisas de Isaías. Então, irmãos, o que é que nós precisamos entender sobre avivamento? Que avivamento, irmãos, não é algo que a igreja ela programa. Ou seja, essa semana nós vamos programar um avivamento. Não é assim. Avivamento também não é, irmãos, algo que nós como igreja conduzimos. Mas avivamento é algo que a igreja prepara. A igreja ela prepara o caminho. Amém? E lá em Joel, no capítulo 1, voltando de novo para Joel, que você possa ler. Joel capítulo 1, no verso 3 ao 15, vai dizer o seguinte: sacerdotes, vistam-se de pano de saco. Ou seja, vestir-se de pano de saco naquela época era alguém que estava de luto, um luto profundo. Então ele está dizendo assim, ó: vistam-se de pano de saco, ministro do meu Deus, ajoelhem-se, chorem a noite toda em frente do altar, pois não haverá mais oferta de cereais e de vinho no templo do seu Deus. Convoquem um jejum, anunciem que vai haver uma reunião solene. Reúnam os mais velhos, todo o povo no templo do Senhor, o seu Deus, e ali orem e clamem ao Senhor. Está chegando o dia do Senhor, e o castigo está próximo. A destruição que vem do Deus Todo-Poderoso está bem próximo. Ou seja, irmão, aqui o Senhor ele está ordenando ao povo a lamentar sobre aquela situação no qual eles estavam vivendo. Por meio da boca do profeta Joel, ele estava chamando toda a liderança, os sacerdotes, a chamar, a invocar o povo de Deus, a se reunir, a congregar para orar, não somente a orar, mas para clamar ao Senhor, lamentar aquela situação, estar a parte daquela situação, estar apercebido do que está acontecendo. Assim, reúnam, despertem, preste atenção no que está acontecendo, perceba o que está acontecendo e reúna todo o povo e comece a orar. Não é simplesmente uma oração, mas é uma oração com clamor. É isso que ele está dizendo, é uma oração com clamor. Irmãos, o profeta aqui ele ordena que o povo ele venha lamentar. Não é uma simples lamentação, como eu disse, mas com um forte clamor. Depois você vai ler no capítulo 2, nós vamos ler, que ele fala que eles devem clamar em alta voz, ou seja, deve ser um clamor alto, um forte clamor. E aí, irmãos, muitas vezes nós tendemos a questionar a oração e dizer assim, por que nós precisamos orar? Por que nós precisamos orar se Deus sabe todas as coisas? Se Deus é conhecedor de todas as coisas? Irmãos, muitas vezes nós não vamos entender de uma maneira clara uma determinada situação, uma determinada ordem, mas nós precisamos obedecer uma ordem de Deus. Quando ele fala para que nós venhamos a orar o Pai Nosso, ele diz assim, quando orares, ou seja, o Senhor espera que o seu povo ore. Quando orar? Não é tipo assim uma opção, tipo assim, é uma vida, é o estilo de vida de um cristão, é uma vida de oração. Ele está dizendo assim, quando vocês orar, ou seja, irmão, nós devemos obedecer uma ordem de Deus. O Senhor, eu não sei orar pela situação que está acontecendo, então pede ao Espírito Santo. O Espírito Santo me conduz, coloca no meu coração esse anseio, palavras que eu venha orar. Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. E lá em Hebreus, no capítulo 5, no verso 7, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio em forma humana, mas era Filho de Deus, ele não tinha pecado. Nós sabemos disso, que Jesus ele não tinha pecado. Mas lá em Hebreus, depois você pode ler, Hebreus no capítulo 5, no verso 7, vai dizer que Jesus, ele orou com forte clamor e lágrimas. Olha só, se um clamor já é algo significativo, imagine alguém orar com forte clamor e lágrimas. Quando nós resistimos uma oração, quando nós tendemos a viver uma vida sem oração, nós estamos nos achando melhor do que o Senhor. Nós estamos nos julgando melhor do que o Senhor. Enquanto ele esteve nessa terra, irmão, ele teve uma vida de oração.
Ele foi alguém que viveu dependente de Deus todos os dias da sua vida. E até hoje o Senhor está intercedendo por nós. Ele está intercedendo por nós até hoje, irmãos. Então nós precisamos esse estilo de vida de oração. Então Joel, ele chama o povo, se reúne e clama ao Senhor. Lamentem a situação. As situações que vocês estão vivendo, lamentem essa situação. Então, irmãos, e agora voltem novamente para Isaías, capítulo 1 ainda. Isaías capítulo 1, verso 11 ao 14. Sabe, o que nós precisamos entender aqui, que Deus, ele chama o seu povo a se reunir e clamar ao Senhor, mas que esse clamor, ele venha a ser um clamor sincero. É isso que Joel está ordenando ao povo, que esse clamor do povo, essa lamentação, seja algo sincero diante de Deus. Não seja algo que envolva somente a aparência, algo religioso. Ele fala que deve ser algo sincero. Nós vamos ler. O Isaías vai repassar ao povo, né, a visão, a revelação que ele teve de Deus. Ele está dizendo assim, verso 11 ao 14. Já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega, não quero mais a gordura dos seus carneiros. Não tenho prazer no sangue dos novilhos gordos, dos cordeiros e dos bodes. Quando vocês vêm à minha presença com seu sacrifício, quem pediu isso a vocês? Quem pediu que viesse colocar os seus pés nos meus átrios? De que adianta trazer ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova, os sábados, os seus jejuns, não passam de mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas. Elas se tornaram um fardo para mim. Já nem posso olhar para essas cerimônias. Irmãos, não quero trazer condenação aos irmãos. Então o que é que nós precisamos entender? Que entre o Velho e o Novo Testamento aconteceu algo extraordinário. Os irmãos sabem, né? Que Jesus veio, morreu, derramou seu sangue, e esse sacrifício foi aceito diante de Deus e ficou satisfeito. Ou seja, o Senhor se satisfez do sacrifício de Jesus. Mas, irmãos, o que é que nós precisamos entender aqui também é que nós, como igreja, nós precisamos viver uma vida, um estilo de vida como igreja de maneira sincera, de maneira verdadeira. Não é nós estarmos todos os domingos reunidos no culto. Não é nós estarmos reunidos todas as quartas-feiras e todos os sábados nas células, simplesmente para cumprir programação da igreja. O que desagrada ao Senhor é justamente isso. Então ele está falando de sacrifícios aqui, mas nós sabemos que o sangue do Cordeiro foi satisfeito, né, para Deus. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, que quando nós vivemos uma vida religiosa, né, quando nós nos reunimos como igreja, tanto em célula como em culto ou em oração, e fazemos algo religiosamente, ou algo falso, fingido, como a palavra está dizendo, ou algo hipócrita, né, que é só uma aparência, isso não agrada ao Senhor. Por isso que ele está dizendo assim, que nós devemos se reunirmos, nós devemos realmente nos congregarmos e clamarmos ao Senhor, mas que isso seja sincero, que seja de todo o coração, que não seja algo somente para ser visto aos homens, mas que possa chegar as nossas orações diante de Deus. Ele está dizendo assim, o incenso que vocês queimam, ele me cheira mal. Só que lá em Atos ele vai dizer que as orações como é, meu Deus? De Cornélio, né? Estão chegando diante de Deus como incenso. Ou seja, nós sabemos que aconteceu algo, Cristo morreu. Então todo esse sacrifício foi aceito diante de Deus. Todo o sacrifício de Jesus foi aceito diante de Deus. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, que uma vida sem ser na dependência do Espírito Santo não agrada ao Senhor, não alegra o coração do Senhor. Então, irmãos, o Senhor ele chama o seu povo para que venham a lamentar a situação, mas que isso seja feito com sinceridade. Agora, Joel capítulo 2, nós vamos ler o verso 12. É claro que no verso 2, do 1 ao 2, ele está falando a respeito da vinda do Senhor, né? Então vamos ler logo aqui, está tudo no capítulo 2, a gente pula para o 12.
Diz assim, ó, ao verso 1 e 2 vai dizer assim, ó: toquem a trombeta em Sião, que o grito da alerta seja ouvido no meu santo monte, que todos tremam de medo, porque o dia do julgamento do Senhor está chegando, ele está próximo. É um dia de escuridão e de sombras, de nuvens negras e de trevas profundas. Que exército enorme! Ele cobre as montanhas como a luz da aurora. Como é grande e poderoso esse exército! Nunca se viu nada parecido e jamais se verá algo semelhante nessa geração futura. E aí vamos a pular para o verso 12. Joel ele fala a respeito da situação atual, ele também vai falar a respeito daquilo que está por vir ainda, mas olha só o que é que o Senhor ordena ao povo por meio do profeta Joel. Ele diz assim, ó, verso 2, nós vamos ler até o verso 17. Ele vai dizer assim, irmãos: mas agora, diz o Senhor, voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo, entregue-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, voltem-se, convertam-se a mim de todo o coração, que não seja algo fingido, mas com um coração sincero. E ele está dizendo assim, não somente com um coração sincero, mas com jejum. Ou seja, irmãos, o que é que o profeta está dizendo? Que nós devemos voltar ao Senhor, se entregarmos a Ele de todo o coração, e que nós venhamos a priorizar o Senhor mais do que o nosso alimento. Que nós venhamos a nessas situações, fazermos jejum, jejuarmos por essa causa, voltando ao Senhor com esse coração sincero. Ele está dizendo assim, ó, com um coração também contrito. Não é um coração entristecido, mas um coração contrito, um coração quebrantado, que chora diante de Deus. Né, Senhor, eu realmente me volto a Ti. Estava apercebido da situação. Eu era alguém que estava vivendo acomodado mesmo com a situação de crise. Eu estava vivendo ainda muito acomodado. Senhor, eu estou me voltando a Ti. Sabe, Senhor, o que eu quero é mais o Senhor. O que eu quero é que o Senhor venha agir com o Teu mover poderoso, Pai. Continuando o texto, irmãos: rasguem os seus corações. Ou seja, ele está falando de um rasgar de coração, de um coração quebrantado. Ou seja, naquela época era muito de costume, em símbolo de arrependimento, os judeus eles rasgavam as suas vestes. Mas o que é que o Senhor está dizendo? Não, eu não quero que você rasgue as suas vestes, mas o seu coração. Para mim, rasgue o seu coração, e não apenas suas roupas. Né? Continuando o texto: voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, voltem ao Senhor, quebrante o seu coração, porque o Senhor, embora Ele queira disciplinar o seu povo com uma situação desagradável, com uma situação negativa, Ele está dizendo assim, ó, quando vocês começarem a orar, nós precisamos entender que Ele é misericordioso, e Ele pode nos livrar daquilo que nós merecemos e nos dar aquilo que nos livrar daquilo que nós merecemos e nos dar aquilo que nós não merecemos. Isso é a misericórdia de Deus, não nos dá aquilo que nós merecemos. Ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente e cheio de amor, e está sempre pronto a se arrepender de nos castigar. No verso 14: quem sabe, talvez Ele ainda mude de ideia e resolva abençoá-los, dando boas colheitas a vocês. Assim será possível oferecerem ao Senhor, o seu Deus, ofertas de cereais e ofertas de vinho. Toquem a trombeta em Sião, convoquem o jejum santo e reúna todo o povo para uma reunião solene. Que venha todos, não é somente alguns, mas todos, que venham todos. Reúna-se os anciãos, as crianças e até mesmo a que mama no peito. O noivo e a noiva devem deixar seus aposentos e participarem. Ou seja, o que o Senhor está dizendo? Que nós devemos todos buscarem ao Senhor. Todos buscarem ao Senhor. Se nós queremos um avivamento, nós devemos buscar o Senhor. Todos devemos buscar o Senhor e priorizar o Senhor mais daquilo que nós estamos fazendo diariamente. Ou seja, você está fazendo algo, então deixe isso de lado por um momento e priorize ao Senhor aquilo que Ele está para fazer. Sabe, é algo tão poderoso, irmão, você ser alguém que, é claro que depois que você nasceu de novo, você nasceu sacerdote, você nasceu na família de Jesus, nós já aprendemos isso. Você é alguém que é amigo de Deus.
Um amigo de Deus, ele conhece o coração do Senhor. Imagine o Senhor dizer assim, olha, eu quero abençoar vocês, eu quero abençoar essa nação, e eu preciso que vocês permitam. Ou seja, a oração é algo que vocês estão concordando com Deus, porque se nós ignoramos aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor pode agir de uma outra forma, para disciplinar o seu povo. Ou seja, nós fomos criados para sermos adoradores do Senhor, possamos realmente nos voltar ao Senhor, termos um relacionamento com Deus. Mas quando o seu povo, ele vive afastado de Deus, é um povo que não busca o Senhor, mas que busca outras coisas e não a Deus, o Senhor usa as circunstâncias, o Senhor usa determinada liderança, o Senhor usa determinados governos para disciplinar o seu povo. Mas ele fala assim, eu dou a escolha a vocês para que vocês possam reverter a situação. Eu estou dando a possibilidade de vocês reverterem a situação. Como? Orando. A oração, ela é poderosa. Não é a oração em si, mas a quem você está orando. Isso tem poder. Mas quando você deposita toda a confiança naquilo que você diz, isso não tem poder. Mas quando você chega diante de Deus, que é o Todo-Poderoso, e você fala, Senhor, muda a nossa situação, Senhor, muda a nossa circunstância, sabe, Senhor, não entrega o seu povo aos inimigos, não permita que o seu povo seja entregue aos inimigos, que eles venham zombar do Senhor. Porque, irmãos, quando a igreja ela entrega aos inimigos, é a imagem de Deus que está em jogo. Então ele está dizendo assim, quando ele fala, continuando o texto, ele vai dizer que a oração do sacerdote é o quê? Senhor, poupa o teu povo. Senhor, poupa o teu povo. Poupa a tua herança. Poupa a tua herança, não entregue ela aos inimigos, para que os ímpios não venham a estar debochando e perguntar, onde está o seu Deus? Muda a nossa situação, Senhor, é isso que ele está dizendo. E aí no verso 17 vai dizer assim, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, como eu acabei de falar, fiquem entre o pórtico do templo e o altar, chorando, e façam a seguinte oração. Olha só, ele está orientando. Qual é a oração que eles deveriam fazer? Senhor, poupa o seu povo. Não deixe que as nações pagãs o dominem, porque ele pertence ao Senhor. Não deixe que a sua herança seja objeto de zombaria e humilhação entre os povos pagãos, para que ninguém diga, onde está o Senhor? E aí no verso 28, vamos pular para o verso 28, estamos encerrando. Aí o que é que no verso 28 vai dizer? E depois disso, eu derramarei. Olha só, depois do quê? Depois que o meu povo se voltar para mim de todo o coração, depois que o meu povo abandonar toda a idolatria, depois que o meu povo deixar de lado toda a distração, depois que o meu povo deixar de lado toda a passividade, e voltar-se para mim de todo o coração e começar a orar, e a sua oração seja, Senhor, muda a nossa situação, poupa o teu povo, em vez de você vir e disciplinar o seu povo entregando às nações pagãs, Senhor, abençoa o seu povo. E ele está dizendo, depois disso, que o povo se voltar e congregar com coração sincero, e a sua oração seja sincera diante de Deus. Ele está dizendo assim, depois disso, depois que vocês se voltarem para mim, depois que vocês estiverem conscientes do que está acontecendo e começar a clamar a mim, depois disso, o que é que eu vou fazer? Diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre todo o povo. Que derramarei sobre todo o seu povo. O que é que eu preciso entender? E quando ele fala derramar sobre todo o seu povo, não é sobre toda a carne. Ele não está falando de derramar sobre toda a carne, sem exceção. Nós sabemos que vão ter pessoas que não vão querer aceitar Jesus. Então ele não está dizendo assim, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele não está dizendo que derramarei sem exceção, mas ele está dizendo que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sem acepção. Amém? Sem acepção de pessoas. Então ele está dizendo assim, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos. Olha só, irmãos, o que é que vai acontecer? No momento que você se senta se você já se sentou com alguma pessoa de idade, ele vai se vangloriar do seu passado. Às vezes ele conta 1000 vezes a mesma história, mas do seu passado. Mas imagine nos últimos dias, quando o Senhor derramar, irmão, nós sabemos que por parte aconteceu em Pentecostes, nós sabemos que essa profecia vai se cumprir. E o que é que nós precisamos entender? Que, irmãos, nossos senhores, cheios do Espírito Santo,
Você conversar com ele e dizer assim: nossa, o meu anseio é poder liderar uma célula. O meu anseio é poder participar da liderança e poder pregar o evangelho, compartilhar a palavra do Senhor. É o que vai acontecer nos últimos dias. Os velhos, eles terão sonhos. Porque os velhos, irmãos, sem Deus, ele não tem mais perspectiva de vida. Só espera a morte, né? A doença ali. Mas naqueles dias, irmãos, quando todo o seu povo se voltar ao Senhor, ele está dizendo que os velhos, eles terão sonhos. E vai dizer também que os jovens terão visões. O que eu quero dizer para você é que, pelo menos os jovens, né, do mundo, eles não têm perspectiva de futuro. Você chega a um jovem e fala assim: o que é que você planeja para o seu futuro? Não sei, não tem. Mas ele está dizendo que naqueles dias os jovens terão visões, eles vão profetizar. Ou seja, eles vão começar a declarar que nas gerações seguintes o Senhor vai agir com mover poderoso. Sabe, eles vão começar a profetizar que homens e mulheres estarão posicionados em fé. Então é isso que vai acontecer. E continuando, irmãos, verso 29: naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas. Por isso que eu estou dizendo, o Senhor derramará o seu espírito sem acepção de pessoas. É sobre os ricos, sobre os pobres, sobre os brancos, sobre os negros, sobre os patrões e sobre os servos, né, os trabalhadores. E aí no verso 30: e colocarei sinais estranhos na terra e no céu, sangue, fogo e coluna de fumaça. Verso 31: o sol vai escurecer e a lua vai ficar vermelha como sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, irmãos, você ainda não presenciou algo extraordinário no céu. Você ainda não presenciou algo extraordinário da parte de Deus, como nós vimos e lemos em Atos 2. Não foi algo presenciado, ou seja, essa profecia vai se cumprir. Ou seja, eu quero convocar toda a igreja do Senhor. E você pode ficar de pé, irmão, nesse momento. Convocar toda a igreja do Senhor, sabe, a ansiar por isso, a desejar por isso. Se nós não formos entregues ao devorador, é porque tem tido permanecentes sobre a igreja do Senhor. Não falo simplesmente nessa igreja, mas em toda a congregação de Deus, em toda a igreja local, existem permanecentes. E o Senhor quer fazer, o Senhor quer usar essas pessoas para que o seu povo possa ser despertado para os últimos dias. Amém, irmãos? Estamos encerrando.